Chegou, galera! Beleza? Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu sou o professor Rafael Noli e nós estamos gravando essa aula para as turmas de primeiro ano do ensino médio. No entanto, essa aula também serve para diversas turmas e para pessoas também que não estão estudando dentro desse conceito, dessa ideia de escola, porque é um assunto que faz parte da nossa história de forma muito profunda e esses eventos aqui estão ligados a diversos aspectos da nossa forma de pensar e compreender o mundo hoje, certo? A frase do dia: professor, eu vi isso em uma novela da Record. Essa é a frase do dia. É o que a gente mais escuta dos alunos quando estamos estudando o povo hebreu. Fechou? Vou chegar para o lado de vez em quando para vocês terem uma visão de tudo o que está escrito no quadro. Fechou? Estamos preparados? Estamos, capitão! Então vamos! A questão é, o povo hebreu é um povo que nos trouxe, nós herdamos deles a religião monoteísta. Então, para começar, nós que estamos estudando a Mesopotâmia, nós vemos a contribuição de diversos povos mesopotâmios para a humanidade. Os hebreus nos contempla com a visão de mundo monoteísta. Até então, é o primeiro povo a trazer um conceito de que Deus é um só. Esse conceito monoteísta é importantíssimo porque é a base de como funciona a cultura ocidental. Essa cultura ocidental profundamente cristã tem as suas origens aqui. Então, o povo hebreu está ligado ao surgimento do judaísmo, da religião judaica. E essa religião judaica tem como base o que eles chamam de monoteísmo ético. Isso vai dar origem também, há 2020 anos atrás, ao cristianismo. Jesus era um judeu. Então nós temos qual é a importância disso? Entender que lá na Mesopotâmia, mais especificamente dentro do Crescente Fértil, já estudamos isso, surge um povo que traz um conceito religioso novo, a ideia de que Deus é um só, em um mundo dominado por visões politeístas. Então veja, o povo hebreu é o povo que está ligado diretamente ao monoteísmo, que vai ser a origem e a base do judaísmo, que posteriormente, mais de 2000 anos depois, vai ser a base para a fundação do cristianismo e não só. Mais para frente, ainda no século VI, há pouco tempo atrás, essa visão de mundo monoteísta e toda a base criada em torno dele vai também dar origem ao islamismo. As três grandes religiões monoteístas do mundo têm as suas origens aqui, a partir dos hebreus e da visão de mundo monoteísta. Eles, inclusive, nós vamos ter como base aí o Abraão, religiões abraâmicas. Vamos ver isso tudo, então, historicamente? Lembrando, isso tudo é uma visão histórica, aonde nós estamos analisando um povo que surge na Mesopotâmia e que tem uma história riquíssima e maravilhosa e que nos dá como base a organização da sociedade que vivemos. Ok? Então, olha só, a primeira questão é a questão do monoteísmo. Essas informações todas também estão na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, que conta a história desses povos, e no Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, e é ali o Velho Testamento, né? Bom, uma questão importante aqui, então, vou sair para vocês verem bonitinho o quadro. Da onde que vem essa história? Eu escrevi aqui Pentateuco. Pentateuco é uma das bases. O que nós temos no Pentateuco? A palavra Pentateuco significa 5 rolos. Os livros nesse período da Antiguidade, porque aqui nós estamos estudando a Antiguidade. Existe a Antiguidade clássica, com Grécia e Roma, e aí vem a Idade Média, vem a Modernidade, e por aí vai, e segue o baile. Nós estamos na Antiguidade. Então, os livros eram feitos em rolos, em pergaminhos, escritos em pele de carneiro. Também nós vimos na Mesopotâmia os livros escritos em tábuas de argila. Então, Pentateuco,
A base dessa história que nós vamos ver hoje, a palavra significa 5 rolos. Quais são esses 5 rolos, esses 5 livros? Nós temos no Pentateuco os livros, vocês conhecem, o Êxodo, o Levíticos, vocês conhecem também um livro chamado Números, Deuterônimos, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Nós estamos falando de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuterônimos. 5 livros. Esses 5 livros são a base da religião judaica. Esses 5 livros também são a base da nossa aula de hoje. Então, passado essa primeira parte, que nós vimos então que vamos estudar os hebreus, o povo que trouxe o monoteísmo, que os livros tratam como monoteísmo ético, que não é só acreditar que Deus é um só. Existe toda uma gama de pensamento, de comportamento, existe toda uma estrutura de funcionamento em torno dessa ideia. Não é só chegar, Deus é um só. Junto disso existe uma carga gigantesca, ideológica, comportamental, por aí vai. Então, continuando. Dito isso, nós vamos ver que esse povo hebreu tem a sua origem no sul da Mesopotâmia. Qual que é o sul da Mesopotâmia? Nós vimos, Mesopotâmia é uma região entre o rio Tigre e o Eufrates. Hoje essa região está dentro do Iraque. No passado remoto, nós estamos falando de 4, 5 mil anos atrás, existia ali, entre esses dois rios, diversos povos que são fundamentais porque nessa região esses povos abandonaram a vida nômade e passaram a criar as primeiras civilizações. Dentro desses povos nós temos os hebreus. Localização aqui está assim, ó. Palestina, Crescente Fértil, Rio Jordão, Mar Morto, Rio Tigre e Eufrates, para vocês servirem de guia. Eu digo assim, então, olhem lá. O povo hebreu começa a sua história na cidade de Ur, na Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Esse início da história do povo hebreu nós vamos chamar de Era dos Patriarcas. Está aqui. Característica da Era dos Patriarcas. Os hebreus, nesse momento, eram povos nômades, tribos nômades e seminômades, como era parte significativa de todos os povos da região, e viviam criando gado e praticando agricultura de subsistência. Então, como que esse povo era organizado? Politicamente e socialmente. As famílias se organizavam em torno de clãs. Esses clãs tinham como o homem mais velho a figura do sábio, que decidia, que tomava as decisões. Esse homem mais velho e sábio era chamado de um patriarca. Então, nesse primeiro momento, os patriarcas eram um povo que fazia a organização política e social. O que acontece nesse período importante para a nossa história? Eu pus aqui Abraão. Se eu cativar fica melhor, ó, primeiro ano. Abraão. O Abraão é uma das figuras mais importantes dentro desse mundo de visão monoteísta. Como eu disse para vocês, as 3 grandes religiões monoteístas têm, de certa forma, sua base no Abraão. Eles falam nas grandes religiões abraâmicas. Vejamos o Abraão. Qual que é a ideia do Abraão? Nesse mundo governado e dominado por patriarcas, essas famílias em torno de um homem mais velho e mais sábio, esse mundo encontra no Abraão uma figura importantíssima. Porque o Abraão, ele tem uma visão, o Abraão é o homem que traz, o profeta, que traz para o povo hebreu a seguinte ideia: nós precisamos sair daqui de Ur da Caldeia, desse sul da Mesopotâmia, e precisamos ir em torno da terra prometida, a Canaã, uma região onde jorra leite e mel, região da prosperidade. E esse momento é importante na história dos hebreus, porque o Abraão vai conduzi-los para a terra prometida. Isso acontece quando? Nós estamos falando lá no século XVIII a.C. O povo hebreu chega, então, onde hoje nós temos a Palestina. Eles se deslocam do sul do Iraque, da Mesopotâmia, do sul da Mesopotâmia, atual Iraque, e vão para a terra prometida, a Canaã, a Palestina. E lá chegam e começam a se estabelecer. O período dos patriarcas continua ao chegar na Palestina. Só que lá na Palestina a situação não era tão simples como parecia, porque é uma região muito rica. Temos lá o Rio Jordão, temos terras férteis,
mas nós também temos períodos longos de seca, nós também temos diversos outros povos disputando aquela região. Então a vida não se torna tão fácil e simples ao chegar na Palestina, porque há uma onda de povos ali tentando dominar a área. Detalhe importante: os livros de história tratam essa onda migratória comandada por Abraão no sul da Mesopotâmia para a Palestina como uma metáfora, como uma representação de diversas ondas migratórias desse povo. O povo palestino, então, como povo nômade, seminômade, como agricultores e criadores de gado, eles precisavam se deslocar constantemente porque havia dificuldade de manter suas plantações, a sua criação de gado, numa região de clima seco, árido, semiárido, repleta de desertos. Então, há uma série de migrações que o povo palestino, que os hebreus vão fazer. Uma dessas migrações mais importantes é a ida para a Palestina. Chegando lá, eles começam a disputar o território com vários povos e a história continua. Vejam só como que a história continua. 1 minuto. Obrigado. Dentro dessas ondas migratórias, nós vamos ter os hebreus se aproximando de um dos mais importantes reinos da época, o reino dos egípcios. O povo egito foi assunto da nossa aula anterior. Os egípcios dominavam um grande território ali dentro da África, na transição entre a África e a Ásia. E nesse período do século XVIII a.C., nós vamos ter os povos Iquiçus dominando o Egito. Esses povos eram aproximados amigos dos hebreus. Então há uma relação próxima entre os hebreus e os egípcios. Então da Palestina também houve grandes massas migratórias para a região egípcia. E nesse momento é importante entender que, professor, eu vi isso na novela da Record, muitos hebreus conquistam grandes cargos dentro do Egito. Passam a ter influência dentro do Egito. No entanto, os Iquiçus perdem essa dominação, o Egito é reunificado e, nesse novo momento, tem início uma parte importante da história dos hebreus na era dos patriarcas. Os hebreus que viviam dentro do Egito, que tinham boas relações dentro do império, passam a ser escravizados. A escravidão egípcia, a escravidão hebreu, que os hebreus sofrem dentro do Egito, estou tentando me localizar aqui, a escravidão que os hebreus sofrem por parte do povo egípcio vai durar 300 anos. É um momento emblemático, importante da sua história. Estamos aqui então, ó. A escravidão do povo egípcio. 300 anos. Como que isso chegou ao fim? Vocês sabem, vocês viram na novela da Record, outros leram na Bíblia, outros estudaram como que isso chegou ao fim. Uma figura importante desse período da história dos patriarcas, além do Abraão, é o Moisés. O Moisés tem uma história interessante. A história dele até nos remete um pouco à história da fundação de Roma, que nós vamos ver em breve. Ele é abandonado, Moisés, num cesto, é encontrado dentro do Egito, ele é levado para o império, criado lá dentro, e o Moisés, que vive, esse hebreu importante que vive dentro do Império Egípcio, com 40 anos ele tem um chamado. E esse chamado vai ser determinante para a história do povo hebreu. Ele vê um arbusto queimando e que não se consome. E nesse arbusto ele ouve a voz de Deus. Quem é o Deus que fala com ele? O Deus de Abraão. E o Deus de Abraão vai dizer para ele, vai apresentar para ele a seguinte questão: vocês devem fugir do Egito e retornar para a Palestina. Vocês conhecem essa parte da história, nós estamos aqui. Não conhecem? Essa parte da história é importante porque vai marcar o êxodo. O que é o êxodo? Para a prova de vocês, é a saída dos hebreus do momento da escravidão, o fim da escravidão dos hebreus dentro do Egito e a saída, a fuga dos hebreus de retorno para a Palestina. A abertura do Mar Vermelho, conhecem essa história, né? Está lá na Bíblia também, lá no Pentateuco. Então é um momento importante porque a escravidão dura 300 anos, ela termina com o êxodo, que é a migração para a Palestina conduzida pelo Moisés. Certo? Vejam o quadro. Agora, uma questão interessante.
Isso leva o fim do primeiro período, a Era dos Patriarcas. Chegando na Palestina, tem início a Era dos Juízes. Então vamos organizar. Saem daqueles 300 anos de escravidão, conduzidos por Moisés em direção à Palestina, o retorno na Palestina. Eles chegam na Palestina, vocês conhecem essa parte da história. No entanto, a Palestina não estava lá paradinha, abandonada, aguardando o retorno do povo judeu, do povo hebreu. O que acontece? Vai acontecer que ao chegar lá, a região está ocupada por dois outros povos, vários povos, mas dois povos em destaque. Nós vamos ter lá os filisteus e os cananeus dominando a região da Palestina. Então, o período dos juízes, eu anotei aqui assim: sociedade independente e em tribos. Os hebreus retornam lá para a Palestina. Na Palestina, nós temos os filisteus e os cananeus dominando a região. São povos de origem semita, como os próprios hebreus também são povos semitas. E há uma organização do povo em torno de juízes. As tribos, vai ser uma divisão tribal do povo hebreu, tendo como base a dominação dos juízes, cada tribo tendo o seu juiz. É um período marcado por muita disputa, porque a base desse período é a tentativa dos hebreus de retomar aqueles territórios que eles abandonaram durante o processo de migração para o Egito. Vai ser um período difícil, conturbado e violento. Os líderes militares e esses juízes vão conduzir o povo à retomada do território. Na Bíblia tem uma parte interessante sobre isso. Na Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, que esse é o momento do Davi, a história do Davi. Do Davi não, desculpa, tô viajando. A história de Sansão e Dalila. A história do Davi é mais pra frente, rei Davi. Sansão e Dalila. Por quê? Vejam só. Um dos líderes importantes aqui é o Saul. Um desses juízes importantes é o Saul. O que o Saul faz? Ele vai fazer a unificação de todas essas tribos. A unificação para que eles consigam vencer os seus inimigos. Tinha acabado a bateria? Voltamos a 1000. O que nós vimos na última, antes da bateria acabar? A Era dos Juízes tem como seu último e mais importante aqui o Saul. O Saul vai ser aquele líder que vai conseguir conquistar esse território, vencer os inimigos, e aí nós vamos ter o início de uma nova era. Esse novo período aqui é chamado de Era dos Reis. Ele é o momento da centralização do poder. Todas aquelas tribos são unificadas, centralizadas. O primeiro rei do momento é Saul, e nós vamos então ter essa época, a época dos reis. Primeiro rei, Saul. Ele está na nossa história aqui por quê? Porque ele está fazendo a transição entre a Era dos Juízes, a vitória e a unificação desse povo, e o início de um governo em que os reis estão no centro do comando. A Era dos Reis. Estamos quase chegando no fim da nossa aula. Vejam só. Era dos Reis. 3 reis se destacam. Saul, já vimos por quê. O rei Davi e o rei Salomão. Logo depois do domínio de Saul, vem o domínio do rei Davi. O que o Davi faz? Ele definitivamente põe fim a todos os problemas que eles estavam tendo com os filisteus. A vitória definitiva sobre os filisteus vem em torno do Davi. O Saul é importante. Ele organiza, ele unifica e centraliza o povo. A vitória contra os filisteus vem definitivamente com Davi. Inclusive a Bíblia menciona lá a história do Davi e do Golias, lembram? Retomem lá na Bíblia e vejam a parte da história do Davi e do Golias. O rei Davi, então, aparece na nossa história como um homem que centralizou o poder definitivamente. Tudo aquilo que o Saul começou a fazer se concretiza com ele. A vitória definitiva contra os filisteus e a centralização do poder. E aí chega o rei Salomão, também está na Bíblia. Salomão é uma figura importantíssima, as menções que se fazem ao Salomão na Bíblia, a história de Salomão que nos chega até hoje como uma história muito importante. Salomão entra para a história como um rei justo, um homem justo, correto. O governo de Salomão, do rei Salomão, vocês conhecem a história das Minas, do rei Salomão, entra para a história por vários motivos. Os hebreus até esse momento eram povos que viviam basicamente do nomadismo, da agricultura e do pastoreio. Durante o governo do rei Salomão, estabelece-se um intenso comércio com outros povos.
a saber, relações comerciais importantes com os fenícios, relações comerciais importantes com os egípcios. Tem-se início durante o governo de Salomão o momento mercantil. O povo hebreu começa a ter uma região governada por um rei conhecido como Justo e tem uma prosperidade que eles não tinham tido antes, porque além das atividades de pastoreio e agricultura, há um novo elemento, o comércio intenso com a Mesopotâmia, com os fenícios e com os egípcios. O rei Salomão também entra para a história por conta das minas do rei Salomão. Território que é consolidado, ele tem um território grande, ele governa esse território e para consolidar isso, cria-se uma estrutura administrativa com intensas cobranças de impostos. O rei Salomão, que aparece como um homem justo na Bíblia, ele também entra como um rei que foi muito mão pesada na hora de cobrar os impostos. Uma parte desses impostos, nós vamos ver historicamente, foram usados para a construção do grande templo de Jerusalém. Conhecem essa história da onde? Eu vi na novela da Record, professor. Então veja, o rei Salomão aumenta os impostos, constrói o grande templo de Jerusalém, o seu governo é marcado pelo intenso comércio com outros povos, o período mercantilista, e na história é interessante também que o Salomão entra, nós conhecemos bem, tem até a música do Raul Seixas, as minas do rei Salomão. O que seriam essas minas? A história está tentando ainda descobrir exatamente. Pode ser a fortuna arrecadada em impostos durante o governo de Salomão. Pode ser uma reserva, uma grande mina de cobre também, que era vista como uma riqueza incalculável, imensurável no período. Não sabemos exatamente. Mas o que nós sabemos é o seguinte. No fim desse período do governo de Salomão, nós vamos ter uma insatisfação popular por conta do excesso de impostos, uma região bem consolidada, bem estruturada, com uma administração bem feita, porém com impostos exagerados, levando à insatisfação popular, e nós temos também marcada a construção do grande templo de Jerusalém. Com a morte de Salomão, a história vai mudar drasticamente. O filho de Salomão, Roboão, esse filho de Salomão vai participar de um momento importante da história. Com a insatisfação popular, com todos os problemas que surgem com o fim do governo de Salomão e também provocados em certa parte pelo governo de Salomão, surge um momento chamado de cisma. A cisma, o que é cisma? Nós já falamos muito de cisma, né, nas nossas aulas. Cisma é dividir, rachar, separar. Há uma divisão dos reinos. Aquele povo que foi unificado lá em cima por Saul e por Davi, e que Salomão deu um jeito de concretizar essa dominação e essa organização, ela é dividida novamente. Surgem duas tribos. Uma tribo ao norte, chamada de povo de Israel, a tribo de Israel, e no sul fica a tribo do povo de Judá. A palavra judeu tem a sua origem aqui. Não são dois povos, são os povos hebreus, que depois de todos esses problemas enfrentados, se estabelecem, tem como rei Salomão uma figura importante, mas com a morte do rei Salomão, as tribos, o povo hebreu é dividido mais uma vez em duas tribos. Nós vamos chamar esse momento de cisma. Surge ao sul o povo de Judá e ao norte o povo de Israel. Divididos, enfraquecidos, esse povo começa novamente a sofrer uma série de derrotas, uma série de invasões. Eu anotei algumas. Babilônicos, gregos, romanos, gregos e nós vamos ver que cada um tem um tipo de dominação diferente, mas todos caracterizam de enfraquecer esse povo que já está dividido, tomar territórios desse povo. Por exemplo, Babilônia. Aqui, depois da divisão. Sobre a Babilônia, nós temos um momento importante na história chamado de o cativeiro da Babilônia. Os hebreus são novamente dominados e novamente escravizados. O cativeiro da Babilônia acontece no século 6 a.C. Então, o povo dividido, enfraquecido, é novamente dominado. Tem o domínio babilônico. Posteriormente, os gregos, inicialmente os macedônios, a grande invasão macedônia, Alexandre o Grande, o rei macedônio. Então, os gregos, os macedônios, vão dominar a região também. Então, depois de uma dominação babilônica, os gregos chegam na região da Palestina e os gregos vão também, com as suas cidades e estados, dominar territórios importantes onde as tribos hebraicas estavam. E, posteriormente, já chegando na era cristã,
o povo hebreu dividido, diversas vezes invadido e dominado por outros povos, inclusive escravizados, vão também ter que enfrentar os romanos. A dominação romana é importante aqui para a história, porque os romanos tiveram uma dominação já imperialista, gigantesca, de grande dimensão, e a Palestina e os territórios onde viviam os povos da época, os semitas e etc, 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 esses povos vão ficar dentro do Império Romano e serão duramente perseguidos. Nós vamos chegar no fim da nossa história, então, com o povo hebreu dominado lá mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, o povo hebreu sendo dominado pelos romanos e vai acontecer a grande diáspora. A última palavra importante da nossa aula para a gente finalizar. O que é a diáspora? A diáspora é a dispersão do povo hebreu que estava vivendo na Palestina, disputando e buscando o seu espaço novamente nessa região, e aí de repente vários povos passam a invadir e dominar. A Palestina é essa região, o Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia, historicamente muito desejada por conta do Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Jordão, nós temos ali o Mar Morto, lá na ponta final do Crescente Fértil nós temos o Rio Nilo. Então é uma região de muitas invasões e muitas disputas. Os hebreus, então, aqui no fim da nossa parte da nossa história, vão ter como último grande perseguidor aqui a dominação romana, que leva à diáspora do ano de 70 depois de Cristo. Eles dispersam, abandonam a região, vão se espalhar pelo mundo. Para finalizar, como que essa diáspora termina? Nós vamos ver que os hebreus, nós tratamos aqui no século XIX muito como os judeus, eles retornam para a região só no século XIX. Mas isso é outra parte da história. Vou dar só um breve spoiler. A diáspora faz com que eles se espalhem pelo mundo. 2000 anos depois, espalhados pelo mundo, depois dessa grande diáspora, não é a primeira diáspora deles, mas é uma das mais importantes para o nosso estudo. Só no século XIX eles começam a retornar para a Palestina, para a região ali do Oriente Médio. Alguns livros tratam essa região com o nome de Oriente Próximo. E esse retorno vai fazer com que eles conquistem de novo o seu território. Nós estamos aqui há 2000 anos atrás, só em 1947, 48, 49. Só agora, 60 anos atrás. Então veja, a diáspora de 2000 anos atrás, nós vamos pular esse longo período de 2000 anos depois da diáspora e quando retornarmos, vamos retornar à fundação do Estado de Israel no século XX, no finzinho da primeira metade do século XX. Vamos dar um enorme salto. Então, galera do primeiro ano, vamos chegando ao fim. É um resumo. Essa aula deveria ser dada em 2 meses, porque é um assunto extenso. Todos os mitos, todas as lendas, todas as partes bíblicas, nós poderíamos aprofundar muito, mas infelizmente não temos tempo. O que nós podemos fazer? Sentar, dar uma olhada no livro. Temos muitos filmes bons sobre a história dos hebreus, temos muitos documentos históricos, temos muita coisa que dá para ser resgatada, lida e estudada para aprofundar. Vamos entender isso tudo aqui como uma base. Fechou? Então, olha só. Primeiro ano do meu coração. Estudem. Vou deixar uma série de exercícios para vocês. Curtam aí, deixem seus comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Beleza? Até a próxima. Valeu!